Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar o descritor de número 20. Esse descritor exige do aluno reconhecer diferentes formas de abordar uma informação ao comparar textos que tratam do mesmo tema. Eu separei duas questões para nessa nossa mini aula responder a questão, analisar os textos e perceber o que é que a banca que elaborou a questão está desejando que você identifique, reconheça, que são as formas diferentes de abordar uma informação em dois textos diferentes que falem do mesmo tema. A primeira questão que eu separei é essa daí. O texto 1 tem: os animais vivem se mexendo. Há animais que não têm pernas, mas conseguem ir para a frente, apertando o corpo contra o chão e dando impulso. A minhoca é comprida e fininha, e para se mexer encolhe o corpo e depois o estica. Ao se mover dentro da terra, faz furo que vão deixando a terra fofinha, já que é bom para a agricultura. As cobras se movem mexendo uma parte do corpo para cá, parte para lá, parte para cá, parte para lá, como se escrevessem várias vezes a letra S. O caracol vai soltando uma gosminha que o ajuda a se mover, deslizando aos poucos. Esse é o texto 1, falando sobre animais que rastejam. E no texto 2 nós temos: há animais que batem as asas e conseguem se mover no ar. Há animais que batem as asas e conseguem se mover no ar. O gavião voa alto, calmo, olhando lá de cima o que está no chão. De repente, muda o voo e mergulha no ar para agarrar o que comer. A borboleta voa um pouco aqui, um pouco ali, voa mais um pouco e pousa ali, voa de novo e pousa cá, mais um pouquinho e pousa lá. O beija-flor voa de flor em flor e bate tão depressa as asas que pode até parar no ar. A libélula, quando voa, parece planar. Suas asinhas vibram sobre as águas tranquilas. O primeiro texto e este segundo texto falam de animais. Mariana Braide Ferreira. Os animais vivem se mexendo. O Aurélio com a turma da Mônica. Então é um textozinho produzido para as crianças, né, para a leitura de crianças, infanto-juvenil, essa leitura. E os dois textos tratam disso, da movimentação. Por isso o título logo de cara: os animais vivem se mexendo. Aí ele pergunta, a banca que escreveu a questão pergunta: o assunto comum aos dois textos é a forma como alguns animais ficam parados no ar, mergulham no ar, se alimentam, se movimentam. Então, de cara, você já consegue identificar, só se você não tiver prestado atenção à estrutura da questão. Mas a questão aqui está de graça, né? Se movimentam. Então, por conta do título, o título já nos dá a resposta. É só prestar atenção que o título já nos dá a resposta. Os animais vivem se mexendo. E aqui perguntam o assunto comum aos dois textos, quer dizer, o tema presente nos dois textos. Reconhecer diferentes formas de abordar uma informação ao comparado aos textos do mesmo tema. Então, o tema presente, a informação principal presente nesse texto é como os animais se movimentam. A resposta seria a letra D. Agora, na segunda questão que eu separei, aqui no primeiro texto, né, a tirinha, olá, eu sou John Arbuckle. Eu sou
cartunista e esse é o meu gato, Garfield. Olá, eu sou Garfield. Eu sou um gato e esse é o meu cartunista John. Nossa única preocupação é entreter você. Me dá comida, Garfield pede, né? Me dá comida. Nossa única preocupação é entreter você, o John diz, né? O cartunista. E o gato diz, me dá comida. Essa é o primeiro texto. E nós temos agora o segundo texto, que tem o título Um pouco de História. Criado por Jim Davis em 1978, Garfield ganhou o nome do avô do cartunista, John Garfield David. Simplesmente doméstico, esse gato gordo não possui uma raça definida. Conhecido em todo o mundo, sua história teve início na infância de Davis. Quando criança, seu inventor tinha asma e precisava ficar muito tempo na cama. Para que pudesse se entreter, sua mãe o incentivou a desenhar. Seus rabiscos eram tão feios que precisavam ser decifrados. Mas, felizmente, seu estilo se aprimorou e em sua primeira criação usou um inseto como protagonista, com o qual as pessoas não se identificavam, apesar de engraçado. Por esse motivo, Jim Davis voltou a atenção para desenvolver um tipo no qual qualquer um pudesse reconhecer. Ao perceber que havia uma grande quantidade de tirinhas sobre cachorros, decidiu que seu principal personagem seria um gato. Ao lembrar-se de sua infância na fazenda onde possuía 25 gatos como amigos de estimação, resolveu que seu herói teria o seu próprio humor, que é um tanto quanto fora do padrão. Aqui nós temos dois textos que trabalham sobre o Garfield. Então, na primeira tirinha, que é uma tirinha muito conhecida em provas, em livros didáticos, coleções de livros didáticos, né, que trabalham tirinha, e um pouco da história de como nasceu o personagem Garfield, criado por Jim Davis. A informação que ele quer. Agora, a banca pergunta: sobre esses textos, pode-se afirmar que ambos apresentam. Então, agora ele quer que você reconheça diferentes formas de abordar uma informação ao comparar textos diferentes. O primeiro texto, nós temos uma tirinha. No primeiro texto, nós temos uma tirinha. E no segundo texto, um pouco contando sobre a história do personagem. Sobre esses textos, pode-se afirmar que ambos apresentam a primeira história de Garfield, aspectos da história de Garfield, características do humor do gato, uma abordagem cômica do gato. Então, sobre os dois textos, pode-se afirmar que ambos apresentam a primeira história de Garfield? Não é, porque a tirinha, o primeiro texto, não trata da história de Garfield. E ele quer que você identifique a forma de abordar a mesma informação nos dois textos. Aspectos da história de Garfield, características do humor. O segundo texto fala sobre o humor da personagem. Uma abordagem cômica do gato, não, nem no primeiro nem no segundo texto traz isso como aspecto principal a abordagem cômica. Então, qual seria a alternativa aí? Seria a letra B, aspectos da história de Garfield.
tanto no primeiro quanto no segundo, porque no primeiro ele é quando se apresenta, né, os dois personagens, o rapaz aí, que é o cartunista, e o gato, apresentando o seu cartunista. O cartunista apresenta, fazendo a abertura da produção, e o gato fazendo a apresentação do rapaz. Então você tem aspectos, né? Aspectos da história do gato. E o segundo texto vai diretamente por esse caminho, apresentando um pouco sobre a história do cartunista que criou esse personagem, né? Por conta de problema de saúde, da asma, ele precisava ficar muito tempo deitado, e aí a sua mãe o aconselhou a desenhar. E nasce o gato, né, como personagem principal da sua obra. Espero ter contribuído com vocês. Lembre-se, o descritor de número 20 exige que você consiga reconhecer diferentes formas de abordar uma informação ao comparar textos que tratam do mesmo tema. O tema geral da segunda questão, da questão de número 15, é o gato, certo? O Garfield é o tema geral da segunda questão que nós estudamos. Espero ter contribuído. Aí, um bom dia a todos e vamos estudar.